consegui classificar, acho que tipo 18º. O carro não era bom, mas consegui classificar no primeiro dia. E o Ryan Monterey estava na Andretti, na época que a Andretti era muito forte. Era o primeiro ano do patrocínio da DHL, da DHL, esse carro amarelo que até hoje. Era o primeiro ano de patrocínio e ele estava liderando o campeonato. E ele acabou não conseguindo classificar. Foi um ano incrível. A Andretti tinha 4 carros e acho que só a Danica Patrick ou a, não, acho que o Colton Herta, não, o Brian Herta, na verdade. O Brian Brian, Herta, o Colton ainda não estava. o Brian e a Danica classificaram tipo 32º, 33º. E o Ryan Monterey, não lembro quem que era o outro piloto, acabaram não classificando, mas ficaram os 4 Andrettis no limite. E aquela época era muito boa, porque tinha 40 carros, então o Bump Day era uma coisa disputada, né? Cada hora um saía e entrava. E aí eu classifiquei, estava classificado desde o primeiro dia, aí chegou no domingo, quando eles não classificaram, os caras com patrocínio e tudo fizeram um acordo com o AJ Foyt, o Larry Foyt, que é o sobrinho de AJ Foyt, que toma conta da equipe, me chamou e falou: Bruno, você não vai correr porque a gente vai ter que vender o carro pro Ryan Monterey. Realmente foi uma situação meio estranha. A primeira vez na Conquest foi uma situação ok, que é muito mais fácil de entender, que eu estava entre 2 amigos e a única coisa de ruim, porque meu carro era bom. Acho que eu tinha um carro, eu fui mais rápido do dia no Bump Day. Então eu tinha um carro que mesmo largando lá em 23º ou 5º, a posição que eu tinha sido assim 10º na classificação. Foi mais rápido que muita gente foi no dia do pole day. E eu acho que eu tinha carro para terminar muito bem aquela corrida. Já na segunda vez com o AJ Foyt, sem falar mal, mas eu não tinha um carro para ganhar a corrida ou nem disputar entre os 5. A não ser que seja um pit stop, uma estratégia diferente, tudo, que sempre pode acontecer. Eu tinha um carro, o meu objetivo ali era no máximo ficar entre os 10. Né? Então eu fiquei triste de ter acontecido isso, mas também não é que eu estava num carro de ponta e ser atirado. Vamos supor, no ano que eu fiz a pole, ou no ano que os outros anos que eu fiquei em quinto várias vezes, quarto, que você está com o carro para ganhar, que você lidera a corrida, aí alguém te tira, realmente é mais difícil. Né? Então, mas foi histórias inusitadas, né, que a gente nunca acha que vai acontecer e acaba acontecendo. Você relembrou muito bem a situação da Conquest lá em 2009. Eu acho que foi passado muito tempo, mas só para te perguntar, foi essa situação de 2009 que te garantiu o carro de 2010? Só que ali pela Fast, Na né? verdade, a equipe ela deu uma mudadinha. O Tagliani ele fez a equipe dele e vários patrocinadores na época que saíram que eram patrocinadores do Tagliani foram patrocinar, eles queriam que eu andasse no carro. E foi a mesma coisa. Depois que o Tagliani classificou, eu vim no outro carro. Naquele ano, o Tagliani, se não me engano, fez a pole, a primeira fila. O carro era muito bom e eu sentei e larguei e fui mais rápido também do Bump Day, entendeu? Então foi meio uma retribuição bem legal do Tagliani e dos patrocinadores, né? Ó, tem algumas perguntinhas aqui, professor. Depois eu entro na questão de perguntar para ele sobre a pole, tá? Mas o pessoal perguntando aqui, Bruno, para quem chegou agora, piloto Bruno Junqueiras do Bump Day. Eu já tive lá em momentos de Bump Day e a torcida ficava vibrando mais no Bump Day do que no Pole Day, porque aquela vitória, né? Aquela questão do cara da história, do sacrifício, às vezes o carro remendado, uma equipe pequena, sem grana, um piloto desconhecido, mas é uma parte que eu acho que é muito legal da Indy 500. A gente tem o Elinho agora na pista, ó, tentando melhorar seu tempo, a gente vai conversando aqui, mas a gente vai passando a informação também. Então tem aqui uma pergunta aqui, ó, do Alexandre Mesquita. Se você pudesse mudar algo nas suas escolhas na época da Indy, eu faria tudo novamente? Igual, essas suas decisões aí do Bump Day. Olha, André, não adianta olhar para trás na vida. Tem que olhar para frente. O que foi, foi. E eu acho que eu fiz várias decisões corretas na minha carreira, não só
em Indianápolis, mas na minha carreira inteira, e algumas decisões que não foram as mais felizes, mas foi, né? Uma coisa assim que eu sempre falo, eu fui campeão da Fórmula 3000, que hoje chama Fórmula 2, e o Alonso foi quarto. Eu disse não para correr em equipes pequenas de Fórmula 1, ele disse sim e ele acabou dando uma carreira vitoriosa. Mas, em compensação, eu fui para a Indy e também tive uma carreira também muito boa, até o meu acidente, que depois não consegui andar em equipes tão boas. Mas coisa não dá para prever. Você, na hora, Sim. com o que você tem, com a experiência que você tem, você faz a decisão que você acha melhor. E eu tenho um carinho com Indianápolis, né? Eu morei em Indianápolis 2 anos, eu fiz grandes corridas lá, uma pista que desde a primeira vez que eu andei em Indianápolis eu fui muito bem. Minha primeira em Indianápolis em 2001, eu lembro que era eu e o Minassia como companheiro de equipe, então 2 rookies, e aí o Ganassi sentiu, vou pegar o Jimmy Vasser e o Tony Stewart. E foi a mesma coisa, o Jimmy Vasser e o Tony Stewart classificaram no sábado, eu estava saindo da pista indo para minha casa, o Mike Hall, que é o general manager, me ligou, Bruno, volta. Aí o Ganassi falou, agora eu quero que você classifique amanhã. Aí eu fui no Bump Day, fui mais rápido do Bump Day, e classifiquei mais rápido que o Tony Stewart e que o Jimmy Vasser, mas como é no segundo dia, eu classifiquei em 25º, vim passando todo mundo e cheguei em 4º ou 5º, na frente, não, 5º. Cheguei, o Jimmy Vasser 4º, eu em 5º e o Tony Stewart em 6º. Então, quer dizer, eu sempre fui muito bem em Indianápolis, sempre gostei. Tive um acidente, que foi uma parte dura da minha carreira, mas não dá para olhar para trás e que poderia ter mudado. Foi o que foi e a gente olha só para frente. Não, concordo com você, até porque não dá para controlar o destino, né? Você vê, o Montoya praticamente tomou a mesma decisão que você, né? Vocês, piloto de testes ali na Fórmula 1, surgiu uma vaga na Ganassi, que, uma baita equipe, né? Até hoje, né? E você depois ainda correu na NAS, disputou vários títulos lá com o Bourdais, foi vice-campeão, ganhou corrida, pole position, e aí teve uma carreira muito vitoriosa nos Estados Unidos, né? Principalmente numa época que, é o que você acabou de falar, né? Tinha 40 carros, né? Então era uma coisa muito mais difícil, acho que é bem legal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Brunão, a gente falou aí muito do Bump Day, né? Mas da sensação de fazer a pole, largar lá na primeira fila. Para quem nunca foi para Indianápolis, né, e vê na televisão, você multiplica aquilo por 50. A emoção de estar lá na primeira fila, toda a questão comercial, toda a tradição, né? Toda a promoção feita ali em cima da corrida, dos pilotos, da equipe, e ganhar lá também o troféu de pole position, que fica aí na história, né, Bruno? Mas queria que você contasse essa respeito, que foi muito bacana também. Olha, André, fazer a pole foi uma das grandes conquistas da minha carreira. Naquela época, a pole era 2 semanas antes da corrida. Então você fica 2 semanas colhendo os louros da pole, né? Normalmente uma corrida normal, você faz a pole no sábado e domingo você já corre, não dá nem tempo de celebrar. E nessa foi 2 semanas. Falando primeiro um pouquinho da classificação, eu sempre falo que Indianápolis são as 5 voltas mais difíceis que dá no ano, a classificação. Aí o pessoal fala, mas não são 4 voltas? Eu falei, não. A volta de warm-up lap também é tão difícil quanto as 4 voltas rápidas, porque o pneu ainda está frio, você tem que estar de pé trancado, ou seja, acelerando tudo para ganhar velocidade, e o carro vem no limite. Então, às vezes, a volta de aquecimento é tão difícil quanto as outras voltas. Então, você tem que vir bem no limite mesmo. Para classificar na pole, tem que dar as 4 voltas de pé trancado e tentar diminuir, né, virar o volante menos possível para não diminuir muito a velocidade do carro. É um negócio bem... o Elinho estava até falando aqui, né, a gente às vezes não sabe se a gente corre o risco demais ou não, se a gente... na classificação, para tentar a pole, e na verdade, todas as vezes que eu classifiquei em Indianápolis, eu sempre fui no limite do limite para tentar fazer a melhor posição de largada possível. Acho uma coisa um desafio grande. Eu acho o maior desafio do piloto, porque ali é pura velocidade,
puro controle do carro, confiar no carro, confiar nos mecânicos e no acerto que foi feito. Eu acho bem legal. E não é só uma volta, né? O Elinho melhorou, hein? Vai lá, Bruno, o Elinho melhorou para 20º agora. Já vai dar uma respirada. Agora... Vai dar uma respirada. Você estava falando dele, peguei o gancho aí, mas pode continuar. Eu tô aqui com a televisão aqui assistindo, eu vi. Agora 20º parece que acho que dá uma tranquilidade, né? Porque 231, acho que vai precisar de 231 ou 231.5 para classificar. Tá bem perto, né? 233.5 mais rápido, a diferença é muito pequena. Eu acho que depois das 5 horas da tarde vai ficar bem emocionante essa disputa aí. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta aqui rapidinha. Eu vi você comentando sobre a dificuldade de fazer a volta de aquecimento, né? A warm-up lap. Só que eu estava vendo aqui na tabela dos pilotos, né, nos gráficos, e a diferença de velocidade entre os pilotos é muito grande. Por exemplo, o David Malukas fez a volta de aquecimento dele a 208 milhas por hora, enquanto nós tivemos pilotos ali como o Rossi, que ultrapassou as 220 milhas por hora na sua volta de aquecimento. É uma diferença tão grande, de quase 15 milhas por hora, abordagens diferentes com relação à estratégia da classificação. O que você preferia? Já dar todo o gás na volta de aquecimento, buscar uma velocidade maior, ou tentar conservar o pneu para as 4 voltas? Então, é um desafio grande, exatamente, porque se você for muito forte na primeira volta, na volta de aquecimento, você acaba ficando sem pneu. Mas você também não pode, você tem que ganhar velocidade. Você tem que tentar ganhar velocidade sem judiar do pneu. Esse é o grande desafio. E aí, o ideal é que o carro esteja bem neutro. Então, você virar menos o volante possível e andar mais alto do que quando você está andando na volta de classificação, você vem bem baixo tentando fazer o trajeto mais curto possível. E na volta de aquecimento, eu andava mais alto possível, bem no limite, para tentar diminuir menos a velocidade possível, para manter a velocidade mais alta, mesmo que eu estivesse fazendo uma trajetória um pouco mais longa. Então, até nisso, né, você faz traçados diferentes. E o mais importante, eu acho que é fazer a curva 3 e 4 de pé trancado para ganhar a maior velocidade possível na hora que você começar a classificação. Perfeito. Eu pedi para o Jackson deixar o gráfico aqui dos pilotos ali, professor, porque o Graham Rahal acaba aí, não completou, já estava ruim, e olha que coisa, ó, Jack Harvey e o Graham Rahal, 2 pilotos da equipe Rahal Letterman Lanigan Racing, estão fora por enquanto, professor. Pode mandar a pergunta aí. Então, a minha última pergunta, Bruno, para não te atrapalhar muito, é com relação ao vento. Ontem, os pilotos estavam relatando, né, e a transmissão, que o vento estava no sentido da curva 2 para a curva 3. Então, você pegava o vento de frente na reta principal e de costas na reta oposta. E que hoje o vento está no sentido da curva 1 para a curva 2. Então, você faz a curva 2 pegando um vento de traseira. Isso faz que nessa classificação a curva 2 seja a mais perigosa para os pilotos? Ter esse vento de traseira ali? Exatamente. Uma coisa que eu estou percebendo hoje, a grande diferença de velocidade da primeira volta para a quarta volta. Quem faz bem dá 1,2 milhas que ele perde. A maioria está perdendo 2 milhas, exatamente por causa disso. Quando o vento mais difícil que tem em Indianápolis é esse vento que vai da curva 1 para a curva 2. Depois o carro fica bem leve mesmo, bem difícil de fazer. E ao contrário, ontem, que estava mais quente, apesar de estar mais quente, estava com o vento mais fácil, que é o vento que faz a curva 3 ser a mais difícil. A curva 3, teoricamente, em tese, né, sem vento nenhum, é a curva mais aberta, a curva mais fácil que tem, a 3 e a 4. Então, o vento ontem era um pouquinho mais fácil. Então, hoje a pista deve estar, apesar de não estar tão quente, a pista está difícil, e aí faz com que a velocidade da primeira volta para a quarta volta caia muito. Então, o mais importante hoje é conseguir uma constância.
Bruno, você falou em pista difícil, a gente está vendo aqui o Pagenot virando 3 voltas no 231.9, olha, praticamente igual, mas eu percebi ele mexendo bastante ali no ajuste do carro, no volante, e eu queria saber como que é essa comunicação na classificação, né, porque são 4 voltas, o piloto precisa estar, agora na imagem de novo ele mexendo, precisa estar super concentrado, mas como que é essa comunicação com o engenheiro na classificação, para na hora ali, um gásinho ali, mexer um pouco na suspensão, às vezes na mistura ali do motor, e agora vai fechando a volta agora, o Pagenot vem para a volta final, vai melhorar bastante aí a classificação, o piloto da equipe Meyer Shank, 231.6, olha, foi muito bem o Pagenot, melhorando bastante aí a sua média, na verdade, e praticamente ele 231.9, então eu queria que você falasse sobre essa questão técnica, comunicação com o engenheiro e mexer ali na hora, porque são 4 voltas que você tem que estar super concentrado. Olha, eu sempre mexi muito, mas hoje os carros têm mais ajustes ainda, e o engenheiro fala muito em relação à minha época. Acho que na minha época, um engenheiro falava uma vez, eu nem gosto de ficar mais calado e concentrar no que eu estou fazendo. Eu vejo hoje em dia, os engenheiros falam demais para o meu gosto. Acho que depende de cada piloto. O piloto com mais experiência talvez não precisa de tanto o engenheiro falar. Já sabe o que fazer, né? Então, e também depende, quando o carro tá bom, você faz um ajuste ou 2 durante a classificação, não precisa ficar ajustando toda hora. Hoje, você tem que tentar menos ajustes possível, depois, as 2 primeiras voltas, depois aí um ajustezinho para não perder tanto o ritmo. Concordo, a gente está ouvindo até o Elinho agora ali na transmissão, ele está falando exatamente sobre isso, né? Ele virou 231.9 e o Pagenot 231.8. Ou seja, estão juntos lá atrás, né? 19º e 22º ali, mas tentando buscar ali um pelinho, né? Os dois que já venceram Indianápolis, têm experiência, o Elinho, lógico, né? Com 4 vezes Indianápolis, tem uma questão também que eu quero emendar nessa pergunta, que você falou do carro neutro, né? Que é uma coisa que assim, às vezes o leigo não entende, né, muito, né? Fala assim, pô, mas como que é assim o carro neutro? Porque tem alguém que vai ajustar o carro para sair de frente ou sair de traseiro em Indianápolis, que não tem muita margem de erro. E eu percebo a guiada do Elinho já há muitos anos, lógico, né? Que ele praticamente não mexe o volante. Você vê que ele tem algum caminho ali que ele... o volante, lógico, já vem ali no ajuste ali todo para ele, né? Mas é um caminhozinho como você também tinha, né, Bruno? Tanto que você foi... solicitado aí por algumas equipes para classificar o carro. Eu me lembro até teve uma questão com o Boesel, não teve que você classificar para ele também? Que foi chamado para classificar o carro, ele estava fora, justamente porque as equipes com a sua tocada lá em Indianápolis, que não é só o carro, né? Também tem o talento do piloto. Não, com o Boesel não teve não, mas que nem eu já falei, eu já classifiquei umas 3 ou 4 vezes no Bump Day, sempre mais rápido, né? Aconteceu com a Ganassi no primeiro ano, e aconteceu também com, né, as outras vezes que eu acabei não correndo, e com a Festa. Então, acho que 4 vezes eu fui no Bump Day. Então, eu acho que Indianápolis é uma pista que, teoricamente, você fala, mas quando tá tudo certo, é só dar as 4 voltas de pé trancado, o cara que tem um carro bom. Mas o piloto que tem a sensibilidade, e eu, graças a Deus, eu tive desde o primeiro dia que eu andei lá, de saber ter a sensibilidade do que o carro precisa. O Elinho também tem a mesma coisa. Eu vejo o Elinho, ele não tem um carro tão bom esse ano, mas em 2002, quando ele ganhou, ele largou tipo em 17º ou 18º, ele não tinha um carro tão bom. Então, nunca desconte um piloto com talento igual ao dele, né? Realmente é muito difícil em condição normal, porque falta velocidade um pouco no carro, mas nunca pode esquecer não, porque se mudar um pouco o tempo, mudar a estratégia, o Elinho tem chance. Boa. Mais alguma pergunta, professor? Se não, tem uma pergunta aqui do pessoal. Não, eu sou aquele cara fascinado pela parte técnica, então se você me der espaço, eu vou te perguntar de coisinhas, de detalhes. Bruno, você correu somente com motores aspirados, né? Eu acho que você nunca correu com motor turbo em Indianápolis. Então você não passava por essa experiência de, na classificação, ter aumento de boost de turbo.
certo? Ou eu estou enganado? Acho que você não Isso. chegou a pegar motor turbo lá, né? Não, nunca, não. Só na Indy, na Fórmula Mundial, que era motor turbo. Exato. São as regulagens. Hoje a gente sabe, né? Aumenta o boost, aumenta a pressão do turbo, os pilotos chegam a ganhar aí 10 milhas por hora de velocidade menos para a classificação. Eles geravam sem vácuo, né, na condição de no tow, 223 milhas por hora, 224, e hoje nós estamos vendo aqui 233 milhas. O que vocês faziam, né, de diferença em acerto na configuração de corrida para a configuração de classificação? Olha, na classificação a gente dava uma mexida um pouco no mapa do motor, que ganhava meia milha por hora, 1 milha no máximo, entendeu? Que era só para as 4 voltas. Então você ganhava um pouquinho, mas é muito pouco. Agora, o que a gente fazia era tirar a asa, tirar todos os guarneys. Guarneys são uns flapzinhos que a gente tem, até os guarneys embaixo. Então eu cheguei a classificar em Indianápolis com menos 5 graus de asa traseira. No limite do limite, a asa já nem começa a funcionar mesmo. Então tirava muita asa e tentava manter o carro andando de pé trancado sem segurar muito, né, sem arrastar muito os pneus e com pouca asa possível para ganhar velocidade na reta. Muito bom. Tem uma perguntinha aqui agora do Alexandre Mesquita. Se você já pensou em atuar como coach de pilotos ou junto da categoria na IndyCar? Eu já fiz coach de uns 2 ou 3 pilotos por um tempo pequeno. Eu gosto muito de ensinar as pessoas. Eu fiz... tem um menino uruguaio que na Indy Light chama Santiago Urrutia, que ele ganhou algumas corridas na Indy Light. Eu fiz como chama um argentino aí na Fórmula 4, que ele ganhou a primeira corrida dele na Fórmula 4. Foi até Indy Light, depois não subiu. Mas eu acho legal poder give back, né? Fazer o que eu fiz no automobilismo, tentar ajudar outras pessoas, devolver. Mas, assim, hoje em dia eu estou trabalhando tanto em outras coisas que não dá para mim. Estou priorizando outras coisas. E quando eu fiz muito, que é o negócio que eu mais gostava, era quando eu corria de sports car, que normalmente eu corria com um gentleman. Então eu corria com um cara que eu era o coach dele e a gente divide o carro junto. Isso era a coisa mais legal. Quanto mais ele melhorava, mais a performance da equipe melhorava, entendeu? Isso eu acho um negócio bem legal. Muito bom, muito bom. Vou pedir para o Jackson colocar também agora as imagens. Vai lá, Brunão. Eu vou fazer uma observação aqui fora das perguntas. Pelo que eu estou vendo, o Rahal e o companheiro dele não estão classificados, estão mal, né? E a Catherine Legg está E a Catherine Legg está na... Quê? Mas, por enquanto, tá na Berlinda ali. Tá melhor que eles. Tá dentro. Então, eu só estou dando um exemplo. Aí é aquele negócio. Vamos supor que a Catherine Legg consegue classificar e o Graham Rahal não fica em último, né? Aí você pode ter certeza que a Catherine Legg, que é por uma corrida só, ela vai dar o carro para o Graham Rahal. Eu acho que o Graham Rahal vai acabar classificando, eu entendo, não é possível. Mas é o drama de Indianápolis. Às vezes grandes equipes ou até bons pilotos passam aperto. E Bruno, exatamente. Você teve a Catherine como sua companheira. Como é que foi a sua relação com ela? Vocês foram companheiros em 2007 na equipe Dale Coyne, né? E estreando aquele chassi Panos. O relacionamento foi ok, bom. Ela estava começando, foi um dos anos mais legais da minha carreira, porque eu estava na Dale Coyne, que na época era a menor equipe disparada, equipe muito simples, e eu várias vezes consegui vários pódios, consegui ficar em 7º no campeonato.
Então foi um ano muito gratificante para mim. E a Catherine, acho que umas 2 corridas ela conseguiu andar mais ou menos, e no geral ela não andava tão bem. Mas ela colocava muita pressão em cima dela, né? Então, quando ela relaxava, ela andava. Mas mesmo assim, faltava um pouco. Quero aproveitar também, já que falamos de companheiro de equipe, o Stefan Wilson agora está na pista, e você que correu tanto tempo com o saudoso Justin Wilson, né? Um cara muito bacana, além de ser um baita piloto. Queria que você contasse alguma história sua com o Justin Wilson. O Justin a gente correu desde a época da Fórmula 3000. Eu corri 10 anos com um dos grandes pilotos que eu corri contra. E eu lembro direitinho, era eu e Max Wilson de companheiro de equipe, e eu tinha acabado de chegar na Inglaterra, logo no primeiro, alguma coisa assim, e eu cheguei pro Justin, eu não lembro o que eu falei sobre qual assunto, e eu cheguei, em vez de eu falar huge, eu falei ruge, like, como se escreve. Não, I had like grande, quer dizer grande em inglês, né? Grande. Puta, o Max, que é um tirador de sarro, né? Meu, ficou me gozando. O Justin não entendeu mais ou menos o que eu falei, e o Max ficou, mas me tirou o sarro a semana inteira. Quer dizer, o ano inteiro. Ruge. Porque eu falei alguma coisa do Justin. Eu não lembro exatamente o que foi, mas é um dos momentos. O Justin é uma pessoa muito educada, um cara nota 10, né? Que infelizmente se foi, mas faz parte do automobilismo também. Infelizmente. Bom, a gente já vai te liberar, mas antes de liberar, nós queremos seus palpites para a pole, palpites para quem vai ficar fora, quem que você acha que vai ser a surpresa? Palpites, bom, para pole, o Rossi tá muito forte, né? Pelo menos hoje aí, mas eu acho que vai ficar entre ele e o Pato Ward. E também indo para a corrida entre os dois, e também o Takuma Sato na Ganassi vai vir com tudo. Não sei, eu tenho que falar uma pessoa, né? Vou falar o Pato Ward para fazer a pole, e vou falar eu tô torcendo pro Tony, né? Mas eu vou falar o Sato para ganhar a corrida. E surpresa. E pro Bump? Quê? E pro Bump? Quem vai ser bumpado? Quem que vai ser bumpado? Aí eu tenho que ver aqui. Aí vocês estão me forçando o meu. Deixa eu ver aqui. Porque tem uns pilotos que eu nem sei quem são. Vai ser um deles, Stingray Rob. Esse aqui. Não errou não. Esse aí. Eu também acho. Eu tô olhando aqui os tempos aqui. Tá correndo no carro que foi seu, lugar que tá, o piloto da Dale Coyne hoje. O Stingray Rob? Ele tá correndo no seu então antigo carro. Não, mas ele é tão capaz dele ir. Ele não tá. Ele é o piloto muito novato, né? Subiu das categorias de base, mas para mim, bem fraco. Não é um cara muito. Não sei se subiu antes, mas para mim ele é um dos favoritos a ficar fora. Eu falei de ontem que eu tô com o sentimento que o Jack Harvey fora. A equipe Ray Hall tem dificuldade tremenda com todos os carros. Isso não é uma realidade do Fast Friday, né? Ao longo da semana eles vêm oscilando muito, né? Nas primeiras etapas do ano também. A prova do Texas, tá certo que é um acerto completamente diferente, mas é a única prova de oval que nós tivemos no ano até o momento, e eles foram muito, mas assim, mal. Então, eu acho que um dos 4 carros da equipe Ray Hall ficou de fora, e a minha chance maior é com o Jack Harvey. É isso aí. Bom, aproveitando aqui que a gente vai começar a se despedir do Bruno, manda seu like, se inscreva no canal. Espera aí que a gente tem uma pergunta do chefe aqui.
do Jackson. Jackson vai mandar uma pergunta? Aqui, ó. Chamei o Jackson. Jackson, faz a pergunta você. Aparece aí, chefe. Jackson vai aparecer e fazer a pergunta pro Bruno. Não dá, senão a live já tá quase travando. Tá quase travando tudo então aqui. Manda a pergunta. Manda no áudio, então. É mais agradecendo o Bruno, né? E fazendo uma reflexão. O se não corre, o se não participa da vida. Só que assim, Scott Dixon é de julho de 80, o Bruno é de novembro de 76. São 3 anos e meio de diferença de idade. E na Chip Ganassi, o piloto do carro número 4 em 2002, que era o Bruno, deitou e rolou em cima do Kenny Brack, que era a estrela da categoria naquela época, veio da Rahal a peso de ouro. O Dixon estava começando, então a gente podia, o se não participa, né? Como vocês falaram aí no começo, mas todos esses números que o Dixon tem hoje poderia ser do Bruno, né? O Bruno sabe o carinho que a gente tem por ele, um dos melhores pilotos aí, foi o piloto que começou a estruturar a Dale Coyne. A Dale Coyne só é isso hoje por conta de todo o trabalho que o Bruno começou lá em 2007. Então só agradecer e fazer essa reflexão aí, que esses números do Dixon, que é uma lenda da categoria, podia ser os números do Bruno por questões de escolha, como ele falou, né? Preferiu acreditar na kart, na Champ Car, na Newman Haas, né? Nos contratos que ele tinha. Mas a gente agradece aí a passagem, Bruno. Brigadão por abrilhantar tanto aí a nossa live. Obrigado, Jackson. Vou contar então a história do Kenny Brack, do Dixon. Em 2003, o Ganassi me ofereceu um contrato de 2 anos. E ele assinou, só faltava eu assinar, para correr eu e o Thomas Scheckter. E eu acho que o Dixon está fora da equipe. E aí eu deitei, eu tinha a oferta da Newman Haas e eu preferi continuar na Champ Car. Naquela época eram os carros fudido, né? Não vou falar mal, mas não era legal os carros. Ruim. E era só oval. Ruim, isso. E só em oval. Aí eu falei, eu quero correr circuito misto, circuito oval, entendeu? O carro da Champ Car era bem mais avançado do que o carro VRL, né? Então, bem mais rápido e tudo. Então, na minha opinião, eu falei, eu vou aonde que está o meu amor, né? E acabou que eu não sei se eu tivesse continuado na Ganassi, se ele ia fazer o terceiro carro para o Dixon ou não, né? Ele poderia ter feito o carro para o Dixon ou não, e o Dixon ficava sem carro para correr. Então é coisas da vida, o que acontece. Às vezes vai para um lado, vai para o outro, a gente nunca sabe. Então não adianta olhar para trás, não, tem que olhar para frente. Tive várias vitórias, fui 3 vezes vice-campeão, tive uma carreira boa, então não adianta olhar para trás, não. Perfeito. Histórias de Bruno Junqueira. Brigadão, Bruno, a gente sabe que você separou aí um tempinho no seu sábado, vai lá curtir a família, obrigado por estar aqui, e vamos continuar, falta só 3h20, vamos ver se você vai acertar o palpite, hein, ó, quem que era, Pato na pole? Vamos ver, hein, Pato aí o palpite do Bruno Junqueira, você que está a gente, desse seu palpite. Tá. Deu uma travadinha no Bruno, voltou, Bruno, pode falar novamente, já dá uma travada. Muito obrigado. Vamos ver se eu acerto. Mas eu acho que a pole vai ser amanhã, não vai ser? Sim, amanhã. Eu Fast acho 12 que e depois o Fast 6. Vai fazer. Eu isso aí. Tô achando que o Pato faz. Vamos ver. Obrigado, Ótimo gente. palpite. Professor, tudo certo? Bruno, vamos liberar o Bruno? Muito obrigado pela sua paciência. Vamos sim. Muito obrigado pela sua paciência. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento e a sua história conosco. E saiba, as portas do blog da Indy estão sempre abertas. Você é sempre muito receptivo. A gente agradece bastante. E quem sabe lá mais para o fim do ano a gente faz uma retrospectiva do ano da Indy. O convite vai chegar, tá bom? Obrigado mais uma vez. Tá ótimo. Obrigado. Valeu, Brunão. Um abraço para você.